Saudar a todos os que nos veem, em nome de Jesus. Bem-vindo a mais um vídeo. Nós estamos para comunicarmos a palavra de Deus e é a nossa missão nesses vídeos transmitir a palavra de Deus com o cuidado de interpretar melhor as Escrituras para evitar erros na comunicação. Quero que a graça de Deus os abençoe rica e poderosamente. E o nosso tema especial hoje é para... vamos começar com o livro do Antigo Testamento, com o tema que diz o que o pai da lei disse acerca de Jesus. O pai da lei, na verdade, referido é o Moisés, ele que recebeu a lei dos anjos no Monte Sinai. Então, é tido como pai da lei. Nós, então, vamos ouvir o que ele falou do Senhor Jesus Cristo. Diz assim a palavra de Deus, Deuteronômio 18, versículo 15 até 18. Diz a palavra de Deus: o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis, conforme tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horeb, no dia da congregação, dizendo: não ouvireis mais a voz do Senhor, meu Deus, repito aqui, não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não mora. 17. Então o Senhor me disse: bem falaram naquilo que disseram. 18. Eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele falará, e ele lhes fará tudo o que eu lhe ordenar. Vamos ler também o 19. Será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, quer falar em meu nome, eu o requererei dele. Amém. Esta é a palavra de Deus que queremos ministrar. O Moisés, pai da lei, neste livro de Deuteronômio está a fazer a repetição da lei. Ele está a falar a mesma lei que está em Êxodo, e isto é a repetição da lei. E neste trecho das Escrituras em particular, ele faz menção de um profeta que vai ser levantado no meio dos judeus, dos irmãos de Moisés neste caso, que será como Moisés, e a ordem é para que ele seja escutado. Aqui é a palavra muito importante. Na verdade, Moisés, antes de morrer, ele teria referido-se a Cristo quando falava deste profeta. Temos nós, muitas vezes, este debate com os nossos irmãos muçulmanos, porque acreditam que o profeta que se refere aqui nesta passagem é Maomé. E esta é mais uma quebra-cabeça na questão das Escrituras. Mas eu vim mesmo ministrar essa palavra só para averiguarmos, não é, a veracidade de ser ou Maomé ou mesmo Jesus, como estava a dizer. Portanto, eu sei de antemão que os nossos irmãos muçulmanos não acreditam em toda a Bíblia, mas eles acreditam em partes da Bíblia, não toda a Bíblia. Então, a diferença entre nós e eles é que, enquanto eles também são filhos de Abraão, acreditam em parte da Bíblia, os cristãos também são filhos de Abraão, mas acreditam
é toda palavra inspirada e canonizada. Então, em algum material os muçulmanos têm lido, eles julgam que o nosso Deus bebe, o nosso Deus mente, o nosso Deus, neste caso, come e bebe, como estava a dizer, e ele, por exemplo, não é a descrição que eles fazem de certas passagens bíblicas, não é? Segundo o Antigo Testamento. Mas todas essas coisas são palavras dos nossos irmãos muçulmanos contra a Bíblia Sagrada. Portanto, na Bíblia Sagrada eles selecionam partes da Bíblia que lhes agradam. Mas nós, como cristãos, cremos em toda a Escritura inspirada. Todos os 66 livros da Bíblia, então inspirados por Deus, nós acreditamos, e a interpretação hermenêutica correta, isso nos preocupa tanto quando nós vamos à palavra de Deus. Agora, diz aqui a palavra em Deuteronômio que Deus levantaria, não é? O teu Deus, aqui no versículo 15, o Senhor teu Deus despertará um profeta do meio de ti, teus irmãos, como eu a ele ouvireis. Já há uma promessa falada pelo próprio pai da lei, aqui na repetição da lei, aqui no livro de Deuteronômio, falado pelo próprio Moisés, já há promessa de um profeta despertar. Nós podíamos pensar, se não verificarmos a Bíblia toda, podíamos pensar que esse profeta não tem nome, esse profeta não é conhecido. Por isso que neste lugar das Escrituras, os nossos irmãos muçulmanos decidiram colocar Maomé no lugar de Jesus Cristo. Mas os outros também preferem colocar um outro nome. É por isso que muitos que interpretam muito mal a Escritura, principalmente a Bíblia, julgam que este profeta que se fala aqui, na verdade, ainda será levantado. Mas já veio este profeta, concluiu essa profecia. Portanto, no nascimento de Jesus Cristo, quando ele nasce em Belém, então estava a se cumprir este profeta, principalmente quando Jesus ele é chamado à missão. Quando completa 30 anos, foi batizado por João e começou a pregar por todos os lados. Então, este profeta já veio. Nós acreditamos, como cristãos, que esse profeta já veio. Então, as razões que nos levam a acreditar, queremos averiguar, segundo a palavra de Deus, nos evangelhos, quando vamos para o Novo Testamento, nos evangelhos, deixa ver, no livro de João, 1, versículo 45, vamos verificar o que diz este livro. 1, versículo 45. Diz o 45. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Então aqui está a ser muito claro aqui, João, que havemos achado aquele de quem Moisés. Está a fazer a menção dessa escritura que temos aqui, de Deuteronômio 18, 15 a 28. De quem Moisés na lei, não é? De quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas. Jesus, neste caso, de Nazaré, é o nome dele, filho de José. Aleluia. Esta é a confirmação desta palavra. Também está em Mateus 2, 23, está em Lucas também 2, 4. Então, este foi confirmado, esta palavra que Moisés falou aqui em Deuteronômio 18, está a ser confirmado aqui no livro do Evangelho de João. Evangelho de João. Continuamente no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 25,
os samaritanos, que era uma parte também de judeus mistos. 4:25 diz a palavra. A mulher disse, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. 26. Jesus disse-lhe, eu sou eu que falo contigo. Aqui temos também a confirmação dos evangelhos que aquele homem de quem falou Moisés é o próprio Messias. Acreditamos que a referência que está em Deuteronômio 18:15 não é a Maomé, mas sim ao próprio Senhor Jesus. Temos também o livro de João, capítulo 12, versículo 49. Capítulo 12, versículo 49, aqui do João 12, 49, diz a palavra: porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu um mandamento sobre o que hei de dizer, sobre o que hei de falar. E o versículo 50 diz, e sei que os seus mandamentos, o seu mandamento, aliás, é a vida eterna, portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tenho dito. Então temos aqui mais uma confirmação nos evangelhos de que aquele homem de quem referia Moisés é o Messias dos judeus, o Cristo dos cristãos. Aqui também temos o testemunho apostólico. Sabemos que Jesus falou a palavra de Deus, ensinou aos seus 12 apóstolos, e esses é que espalharam o evangelho, expandiram o evangelho e plantaram a igreja, expandiram a igreja, o evangelho. No livro de Atos 3, temos mais uma confirmação desta palavra que Moisés falou. 3, versículo 22. 3, versículo 22, diz a palavra de Deus. Porque Moisés disse, é referência a este Deuteronômio 18, 15 a 18. Porque Moisés diz, o Senhor, o vosso Deus, levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele vereis e tudo quando vos disser. 23. E acontecerá que toda a alma que não escutar esse profeta será exterminado dentre o povo. Então, realmente, mais claro, os apóstolos aqui dão um testemunho claro de que a palavra falada no Deuteronômio 18:15 é referência de Jesus. É referência de Jesus. Aqui, o escritor de Atos, o Lucas aqui, diz no versículo 22, Atos 3, 22, porque Moisés disse. Então, coloca a menção do que Moisés diz, o Senhor, vosso Deus, levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele o vereis e tudo quando vos disser. Então, realmente temos aqui a repetição de Deuteronômio 18, versículo 15. Então, família, fora dos versículos que eu mencionei acima, não é? Os evangelhos, agora estamos aqui no livro que conta a história da igreja, o livro de Atos, está muito bem claro, tanto neste versículo de Atos 3, 22, como no versículo de João 1, 45, está a ser dito que estas são as palavras que Moisés falou. Temos também o Atos 7, livro de Atos, capítulo 7, versículo 37, também há uma confirmação aqui de que o profeta referido era mesmo Jesus Cristo. Atos 7, versículo 37, diz a palavra de Deus. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel, o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele o vereis. Temos aqui, mais uma vez, o testemunho dos apóstolos no livro de Atos, em Atos 3, 22 a 26 e Atos 7, 37. Uma missão. Temos o testemunho dos evangelhos em 1, 45, João, e João 4, também 25 a 26, e temos também João 12, 49.
há esse testemunho de que Moisés estava a falar praticamente de Jesus Cristo. Então, família, voltamos ao assunto que me interessa tanto. É que se o Moisés ser chamado, como é designado pai da lei, Moisés, pai da lei, indicou um outro profeta, então a lei não era a lei não era a solução para a salvação dos judeus e do gênero humano perdido, não era a solução. Então, se fosse a solução a lei, não haveria necessidade de se apontar para um outro Salvador. Se a lei tivesse matéria suficiente para salvar, resgatar o homem perdido no pecado, não apontaria para um Salvador por vir. Então nós temos aqui que os apóstolos estão a testemunhar que o pai da lei, Moisés, apontava para um outro Salvador, aquele que tinha competências completas para salvar. Quando eu falava no livro de Gênesis, falava da profecia, ou melhor, da profecia que Jacó falou lá no livro de Gênesis, eu disse que a vara do governo será tirado de Jacó até que venha o Siló. Explicava nessa palavra que o Siló referido, o significado da palavra Siló quer dizer até que venha aquele que vai governar por direito. Aqui os apóstolos, nesse ato 3, 22, 26, estão a ser claro que esta pessoa que era referido por Moisés é esse que governa por direito. É o próprio Messias, é aquele que vai salvar, aquele que salva realmente é o Messias. Então, nós temos aqui esta informação em Deuteronômio 18:15, vim para dizer aos nossos irmãos também muçulmanos que o homem referido aqui em 18:15, digo, repiso, o homem referido aqui é Jesus Cristo, não é Maomé, nem é Joseph Smith, nem é Felipe Cacum, é Maomé, aliás, é Jesus. E eu tenho dito aqui que é Jesus. O que nos confirma que é Jesus é porque a própria Bíblia, no livro de Atos 3:22, refere a este versículo e apontar que a pessoa que viria neste lugar é Jesus Cristo, não Maomé. É alguém que vai cumprir por completo esta missão profética, porque esse seria o outro profeta. Diz a palavra de Deus, um profeta. Seria um profeta, ou melhor, o profeta. E esse profeta é Jesus Cristo. E nós encontramos o testemunho dos apóstolos. Quem são os apóstolos? Estou a referir a apóstolo fundamento. Foram os discípulos de Jesus que foram escolhidos por ele, viram a situação de batismo de Jesus até a morte e a ressurreição. Esses foram mandatados por Jesus para continuar a pregar o evangelho da salvação. Eles pregaram Jesus Cristo, os apóstolos. Então, aqui estão a explicar com exatidão que este Jesus, esta mensagem do pai da lei, Moisés, referia-se a Jesus Cristo. Podem conferir de novo no Atos 3, versículo 22. Atos 3, versículo 22, podem conferir. Está a ser muito bem, está bem explícito e claro que, na verdade, esta pessoa é Jesus Cristo, no versículo 22. Porque Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, ele ouvireis em tudo quando vos disser. Então, realmente, este é o profeta que esperamos. Vim dizer para todos aqueles que escutam os nossos vídeos que o profeta dito aqui é Jesus Cristo. Jesus pode-se dizer que, em parte, toda a profecia desde o Antigo Testamento até o fim dos livros do Velho Testamento, o profeta que vem cumprir essas profecias todas é Jesus Cristo. Nós vimos como os profetas falaram e como o nascimento de Jesus e a vida do ministério de Jesus cumpre esse papel que os profetas falaram no passado. E na verdade, nós podemos ver que em Jesus estão todos os detalhes proféticos falados no Antigo Testamento, estão em Jesus Cristo. O ser filho de Deus, o ser aquele que iria morrer na cruz de Calvário, isso cumpriu-se.
exatamente aquele que conhece o Pai, não é? Cumpriu-se isso exatamente no Novo Testamento. E nós vimos que ele também curou. Havia a promessa de cura no Antigo Testamento, que ele será também aquele que tem essas virtudes de cura. Jesus andou curando. Também salvará o seu povo, não é? Dos seus pecados. Jesus salva o povo judeu, em particular, antes mesmo de mexermos os gentios, ele salva o povo judeu. Também os profetas disseram que nele, em Jesus Cristo, os gentios esperariam. E realmente, nós, os gentios, estou a falar de Israel espiritual, ou melhor, o povo de todas as nações que não é judeu, são salvos, a esperança da salvação que eles têm está em Jesus Cristo. Então isto é uma verdade pura. E o Atos também no capítulo 7, 37, confirma essas palavras de Moisés. Então podemos confirmar categoricamente que aquele que o pai da lei refere-se em Deuteronômio 15, 18, é Jesus Cristo, o Filho de Deus Altíssimo, aquele que curou, salvou e continua a fazer proezas nos nossos dias, Jesus Cristo. Esta passagem de Deuteronômio 18, 15, categoricamente, não está se referindo a Maomé, mas a Jesus Cristo. Nós estamos lutando com os nossos irmãos muçulmanos, estamos a deixar claro que se o Alcorão diz que, então, este referido aqui na Bíblia, em Deuteronômio 18, 15, é Maomé, o Alcorão pode estar errado. Eu não posso desacreditar na palavra de Deus, porque realmente são vários testemunhos que falam da mesma pessoa. A pessoa referida é Jesus Cristo. E, na verdade, Jesus salva agora, vai salvar até no futuro. Jesus salva, é o verdadeiro, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Bíblia fala isso em Hebreus, no livro de Hebreus. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus salva, é aquele profeta dito. Nós estamos perante muitos caminhos para a salvação. As pessoas dizem, Maomé salva, o outro também por aí, este novo que se fala, Filipe salva, e ainda virão muitos outros profetas que salvam. Mas a palavra, o livro sagrado, a palavra de Deus, confirma simplesmente que é Jesus que salva e mais ninguém. E ele, Jesus mesmo, falando de si mesmo, ele diz que é o caminho, a verdade e a vida. Aqui 14:6, o livro de João 14:6. Deixa ver, Jesus falando de si mesmo, falou esta palavra maravilhosa aqui, versículo 6. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai, senão por mim. Sou o caminho, ele disse que era o caminho. Em nenhum momento Maomé falou que era o caminho, a verdade e a vida. Não importa os livros que usam, como o Alcorão, tenha essas defesas todas, mas em nenhum momento que ele falou que é o caminho, a verdade e a vida. E a bênção que foi dada aos muçulmanos, em particular aos filhos de Ismael, a bênção que foi dada é que eles serão também 12 príncipes e teriam muita riqueza material. Mas a bênção para a salvação foi dada a Jesus Cristo, o Senhor. A bênção para a salvação foi dada a Jesus Cristo, não a ninguém outro, não a nenhum outro. Em nenhum outro há salvação, diz a palavra, em nenhum outro há salvação. Livro de Atos 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação. Deixa vermos isso. 4, versículo 12. Diz a palavra, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Queremos falar para esses novos nomes que vão surgir, garantindo a salvação. Já a Bíblia dizia, em nenhum outro há salvação. Eu prefiro acreditar aquilo que a Bíblia diz, mas se o irmão que está aí a assistir não quer acreditar aquilo que a Bíblia diz, o problema é seu. Mas eu prefiro acreditar aquilo que a Bíblia diz, porque ela diz e confirma com várias escrituras. Nós podemos ter em toda a Bíblia a indicação de que Jesus é o único Salvador e perfeito Salvador. É o que salva, na verdade, salva a todos. Salva a mim, a ti e a todos.
E se alguém está aí escutando esta mensagem, não está salvo, porque está numa religião talvez que não tem a salvação lá. Ainda que digo, aqui há salvação, só em Cristo Jesus há salvação. E este Cristo Jesus é revelado pela Escritura, pela palavra sagrada. É revelado pela palavra sagrada, dada aos judeus e revelado ao mundo inteiro nesses dias. Realmente, este livro é que deixa claro quem é o verdadeiro Salvador esperado. Os profetas falaram, os evangelhos confirmam e também aqui os apóstolos testemunharam nas passagens que aqui passei para os irmãos. Que Deus de Abraão, Isaac e Jacó vos abençoe rica e poderosamente. Estamos a dizer, confirmar categoricamente que é Jesus Cristo só que salva. Não há nenhum outro que salva, mas é Jesus Cristo, nem eu, nenhuma igreja também salva. Mas as igrejas estão cumprindo a vontade de Deus realmente e pregando Cristo para a salvação. Simplesmente nenhuma igreja salva. Ninguém tem a ousadia de dizer a minha igreja é melhor, salva. A igreja não salva. É uma pessoa que salva. A igreja simplesmente testemunha os feitos dessa pessoa, que é a pessoa de Jesus Cristo. Que meu Deus os abençoe rica e poderosamente aqui agora e para toda a eternidade, é o nome do Senhor Jesus. Amém.